Aleluia. Irmãos, semana passada nós falamos um pouco sobre a imagem de pai, né? Algumas pessoas, pelo fato de ter tido pais não muito bons aqui, elas também têm essa imagem de que Deus, como pai, seria igual o pai que elas tiveram aqui. E essa imagem, nós precisamos trocar essa imagem, tirar essa imagem. Essa imagem talvez que nós recebemos, né? Ou talvez para aquelas pessoas que tiveram pais abusivos, pais que não foram bons. E como você tira uma imagem dessa? É por isso que passar tempo com Deus é tão importante. Quando você decide vir para a igreja, como um dia de hoje, um dia domingo, onde nós estamos ensinando a palavra, nós temos que ter compreensão que aqui é como se fosse uma escola. É como se fosse uma escola, onde nós temos um livro, que estudamos um livro, e temos um professor. Mas esse professor não sou eu. Esse professor é o Espírito Santo. E ainda que eu esteja aqui ensinando, eu vou falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele foi aquele que foi enviado para nos guiar por todo o caminho da verdade. Então, quando você decide vir para um lugar como esse, a igreja, vir para cá para aprender, mas se você não pratica aquilo que nós estamos ensinando aqui, você não vai ter resultados. Imagina alguém que ouve que precisa orar em outras línguas. Olha, eu preciso ouvir lá que eu preciso praticar oração em línguas. Se você não praticar oração em línguas, você não vai ver os efeitos que nós estamos falando para vocês que tem para a pessoa que pratica oração em línguas. Se você vem para cá e ouve que é importante você ler a Bíblia, mas você não lê a sua Bíblia, você não vai ver os resultados que nós estamos falando que tem de uma pessoa que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que medita na palavra de Deus. Se você vem para cá e ouve que é importante você falar a palavra de Deus, praticar a confissão da palavra de Deus, mas no seu dia a dia você não faz isso, então você não vai ter resultados. Algumas pessoas chegavam para o pastor David e falavam assim: pastor David, já tem alguns meses que eu estou vindo aqui na igreja e que nada mudou na minha vida. Eu continuo vivendo a mesma coisa, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, eu tenho tido os mesmos medos, as mesmas inseguranças, as mesmas circunstâncias. E o pastor David então falava para essas pessoas assim: vocês estão fazendo o que eu falei para vocês fazer? Você está orando? Você está jejuando? Você está lendo a Bíblia? Ah, não, pastor David, isso não. Ah, então não tem o que eu falar para você. Nada vai mudar na sua vida se você não executar o que nós estamos falando para você, que é importante que você execute. Então a igreja é como uma escola, onde nós temos um livro e temos um professor. E nós precisamos praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Semana passada também nós falamos sobre aquelas pessoas que têm uma imagem distorcida. Talvez uma imagem distorcida delas mesmas, talvez uma imagem distorcida de quem Deus é para elas, uma imagem distorcida do que Deus pode fazer. Você sabia que nós estamos pregando uma mensagem que é uma mensagem do impossível? A mensagem que nós pregamos não é a mensagem lógica que faz com que você pense que vai dar certo porque é algo lógico. A mensagem que nós pregamos é uma mensagem do impossível. Não é a mensagem do possível de uma maneira natural, mas é uma mensagem do impossível. Por isso que é tão difícil você
andar com Deus baseado no seu raciocínio lógico, baseado na sua vida natural, conforme o seu homem natural. Então, para todos nós que quisermos viver o Evangelho, crer no impossível, nós precisamos confiar no nosso coração que o que a palavra de Deus diz é a verdade e ela vai acontecer. Mas isso não vai acontecer se nós não estivermos prontos para executarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Semana passada também nós falamos daquelas pessoas que têm essa visão distorcida de quem elas são. Um dos trabalhos para que você ore em outras línguas, um dos trabalhos para que você passe tempo confessando a palavra de Deus, um dos trabalhos para que você passe tempo lendo a palavra de Deus, praticando o jejum, adorando a Deus. Um desses trabalhos é para que você descubra quem você é, quem eu sou. Diga assim: eu sou um filho de Deus. O Espírito Santo mora dentro de mim e Ele quer me guiar por todo o caminho da verdade. Amém. Então, veja bem, nós podemos estar vivendo circunstâncias que são fatos, onde os seus olhos naturais veem, as pessoas que estão ao seu redor veem, que você está vivendo uma circunstância, mas aquilo não é a verdade. Não é a verdade do que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Mas aquilo é um fato. Vamos supor, alguém chega lá na sua casa e encontra você doente. Você está enfrentando um fato, uma doença está ali, você está enfrentando um fato. Não tem como o seu homem natural negar aquele fato. Mas existe uma verdade em relação à sua cura. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele já levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e verdadeiramente pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Então, paralelo à sua circunstância, existe uma verdade. E é nessa verdade que nós precisamos entrar e precisamos crer que essa palavra é a verdade. Mas para que isso aconteça, você precisa mudar a imagem que está lá dentro de você. Nós falamos aqui domingo passado de algumas pessoas que são pessoas lindas, mas elas se olham no espelho, vixe, que coisa feia. Elas se acham feias. Eu já ouvi relatos de pessoas que eram pessoas obesas e elas fizeram a bariátrica e perderam dezenas de quilos. Perderam muitos quilos. Mas elas continuaram olhando para o espelho e elas falaram: olha, a dificuldade que eu tive depois da cirurgia não foi perder o peso, mas foi me olhar no espelho e me ver com aquele novo peso. Porque dentro dela ela carregava uma imagem de que ela continuava com sobrepeso, sobre uma quantidade de peso que ela tinha lá atrás. Então vocês estão percebendo que muitas coisas nós precisamos mudar dentro de nós. Existem imagens que você não vai conseguir romper elas se você não praticar o que a palavra de Deus diz. Essa imagem de que Deus, Ele não vai fazer por você, de que você não é um filho de Deus e que Deus não te ama, essa imagem de rejeição que às vezes muitas pessoas carregam dentro delas,
Domingo nós falamos aqui de uma mulher, de um homem, né? Que ele foi abandonado pela sua mãe, quando ele ainda era criança. Ele vendo a mãe dele indo embora, ele quis entrar dentro do carro para ir com a mãe dele tirou ele da força praticamente do carro e deixou ele com a família dela. E ela foi embora e deixou ele, largou ele. E ele não tinha nenhuma segurança para se relacionar com mulheres quando ele se tornou um homem. E todas as mulheres que ele se relacionava, ele separava delas, porque ele tinha medo que aquelas mulheres deixassem ele. Então, antes que elas deixassem ele deixava elas. E eram mulheres maravilhosas, boas mulheres, donas de casas, fiéis, mulheres amorosas, mas a visão que ele tinha de mulher era aquela visão que ele tinha da mãe dele lá quando ele era criança, que tirou ele à força de dentro do carro e rejeitou ele. Então, o que nós podemos fazer para que nós possamos mudar essas imagens erradas que existe dentro de nós? Uma das coisas que nós vamos compartilhar aqui agora, hoje, é sobre o poder da confissão. É importante que nós venhamos confessar a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus, gente, não é algo fácil também. Porque já pensou, você está enfrentando uma circunstância que é um fato, e você está lá contra aquela circunstância, confessando algo totalmente o contrário daquela circunstância. Vamos supor que alguém esteja enfrentando uma doença no seu corpo, mas ela começa a andar sistematicamente durante um período, ou talvez sentar em um lugar, e ali durante um tempo, um período ela fica ali falando repetidas vezes: eu sou curado. Verdadeiramente pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Muito obrigado, Jesus, porque pelas suas pisaduras eu sou curado. Eu te agradeço, Pai Celestial, porque o Senhor é quem me enviou a tua palavra, e a tua palavra é que me sara. Mas você está sentindo dores, você está diante de fatos. A sua mente natural está dizendo para você: olha, você está fazendo um papel de bobo. Olha as dores como é que estão. Olha o sintoma que você está enfrentando. Gente, nós precisamos confiar no que a palavra de Deus diz. Amém? É dessa maneira que nós vamos mudando as imagens que existem dentro de nós. A nossa mudança, elas não acontecem de fora para dentro. Diga assim comigo: a minha mudança, como cristão, ela acontece de dentro para fora. A minha transformação, ela acontece de dentro para fora. Amém? Então, como cristãos, eu ainda vejo muitos cristãos querendo mudar o mundo exterior delas primeiro. De nada vai te servir você querer mudar o seu mundo exterior por lá de fora, se o mundo seu lá dentro não é mudado. Se as imagens que você tem lá dentro, elas não forem mudadas, de nada vai te servir. Nós contamos aqui também domingo passado de uma pessoa. Esse homem hoje, ele é um homem de Deus. Era um homem de Deus, porque eu acredito que esse homem já partiu para a eternidade. Mas durante a infância dele e durante muitos anos da vida dele, ele passou muitas necessidades financeiras. E ele viu a família dele, toda vez que quando eles comiam um frango, eles pegavam os esqueletos do frango,
amarrava num saco para fazer uma sopa no dia seguinte. E depois também ele começou a fazer a mesma coisa. Depois, quando eles comiam o frango, eles pegavam os ossos daquele frango, guardavam para fazer uma sopa. Eles comiam aqueles ossos daquele frango fazendo uma sopa. Mas os anos se passaram, esse homem se tornou um milionário. Tinha muito dinheiro para comprar muitas coisas, mas ele continuava fazendo as mesmas coisas. Pegava os ossos de frango para fazer uma sopa, para aproveitar todos aqueles ossos. Então a imagem que ele tinha não era de acordo com o que ele tinha no banco. A imagem que ele tinha dentro dele era aquela imagem que ele trouxe lá da infância dele. O banco não conseguia mudar essa imagem que ele tinha dentro dele. É por isso que orar em outras línguas é tão importante. É por isso que confessar a palavra de Deus é tão importante. Alguém certa vez falou assim, que quando nós passamos tempo confessando a palavra de Deus, imagina você dentro de um quarto escuro, e aí você começa a confessar a palavra, começa a confessar, repetidas vezes. Júnior, para que eu confesso a palavra? Você não confessa a palavra de Deus para mudar Deus. Deus, ele não muda. A palavra de Deus diz que Deus, ele é imutável. Quem pode mudar? Somos nós. Eu posso mudar, você pode mudar. Então, confessar a palavra de Deus, orar em outras línguas, adorar a Deus, a prática do jejum. Eu já vi muitas pessoas falando assim, eu vou jejuar para ver se Deus move a mão dele sobre mim. Quando nós praticamos esses princípios, não é para mudar Deus. Deus, ele é bom, gente. Deus não vai ser melhor no ano de 2025, no dia de amanhã, como ele é no dia de hoje. Deus não vai ser melhor para você amanhã. Quem sabe Deus amanhã seja melhor para mim. A palavra de Deus diz que a bondade de Deus, ela é o quê? Infinita. A bondade, a misericórdia dele nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Amém? E a palavra de Deus ainda diz assim, que Deus faz nascer o sol para bons e maus. Quando nós praticamos esses princípios, essas práticas espirituais, é para nos mudar. Então imagina você ficar dentro de um quarto, todo escuro, e essa escuridão, vou chamar ela de circunstâncias. Circunstâncias de pobreza, circunstâncias de doenças, circunstâncias de depressão, circunstâncias de inseguranças, de medos. Então você está dentro desse quarto onde você está lutando com muitas circunstâncias. Mas aí você começa a falar repetidas vezes a palavra de Deus contra a circunstância que você está enfrentando. E depois de um tempo, sabe o que vai acontecer? É como se você tivesse saído de dentro daquele quarto e tivesse agora dentro de um outro lugar, aonde aquele lugar que você está é totalmente conformado com aquilo que você disse. Por isso que nós precisamos entender que existe poder na minha fala e na sua fala. Por isso que nós precisamos entender que quando alguém está orando, essa pessoa ela está orando o futuro dela. Quando você decide orar, você está orando o seu futuro. Você está se programando para que você tenha um futuro
abençoado. Quando Deus criou o mundo, como é que Deus criou o mundo? Disse Deus. E o que aconteceu depois que ele disse? Houve. Não é assim? Não é assim que está lá em Gênesis? Disse Deus, haja, e houve. Haja luz, houve luz. Então foi assim que Deus criou o mundo. E é também dessa maneira que você pode criar o mundo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Quando nós passamos tempo confessando a palavra de Deus, você está dando condição para que Deus cuide do seu futuro. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos pelo que sentimos, mas nós andamos pelo que a palavra de Deus diz, pela fé. Amém. Então nós precisamos passar tempo falando a palavra de Deus. Você precisa passar tempo falando. E olha, eu tenho falado aqui, esses dias nós estávamos até compartilhando o Itaís, eu falando assim, que até o mundo natural eles estão descobrindo o poder que tem a confissão, a fala. É lógico que eles estão usando isso de uma maneira totalmente errada. Mas é algo que funciona mesmo no mundo natural. Então nós precisamos usar o poder da confissão para que nós possamos tirar de dentro de mim, tirar de dentro de você aquela imagem que talvez você tenha de quem você é, aquela imagem que você tem de quem Deus é. Quantos de nós já pensamos, eu já pensei, poxa vida, Deus não quer cuidar de mim. Eu estou sozinho. E quando você se sente sozinho, são nesses momentos que nós precisamos dizer, eu não estou só. Eu não estou sozinho. Deus é comigo. Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me abandonar. Eu queria que vocês abrissem vamos ver aqui em Gênesis alguns versículos. Gênesis 1. Eu não vou ler todos, não. Gênesis 1. Capítulo 1, né? Versículo 1. Então fala assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Como é que era a terra, gente? Sem forma e vazia. Você sabia que muitos de nós podemos enfrentar um tipo de vida assim, sem forma, vazia? Mas você pode criar um mundo ao seu redor. O mundo que Deus já criou e que está no coração de Deus. Nós, domingo passado, nós compartilhamos, pode segurar aí que nós vamos voltar para cá. Nós compartilhamos aquele texto que fala lá em Mateus, acho que é Mateus 6, que fala da oração do Pai Nosso.
que Jesus, ensinando os discípulos a orar, ele fala assim: que seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para você? Você já parou? Qual é a vontade de Deus para mim? É fácil você imaginar qual é a vontade de Deus para você. Imagina os céus. Fecha o olho. Todo mundo. Dá para pensar um pouquinho como é o céu? Pode abrir. Dá para imaginar que no céu tem doença, gente? Dá para imaginar que lá no céu tem pobreza, tem pessoas feias, pessoas que talvez tenham problema físico? Assim como é nos céus, Jesus falou que essa mesma vontade que é dos céus seja feita aqui na terra. Amém. Então vamos voltar aqui para Gênesis 1. Eu não vou ler muito texto com vocês não. Acho que não. Então aqui fala assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava onde? Ele se movia, ele estava esperando. Ele estava esperando a autoridade, que era a autoridade de Deus, para que ele pudesse fazer e realizar. Você sabia que o Espírito Santo, ele agora mora dentro de você? Você sabia? Vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vocês não sabem que o Espírito Santo, ele mora dentro de cada um de nós? E para que o Espírito Santo mora dentro de cada um de nós? Esperando também, gente. Ele está esperando a autoridade que você tem para que ele possa vir e mudar o seu mundo à sua volta. Tirar você desse lugar vazio, tirar você dessas imagens distorcidas que você tem de você mesmo. Se todos nós tivéssemos consciência de que Deus é o nosso Pai e de que Ele nos ama, nós não ficaríamos tanto decepcionados, tristes, machucados, buscando o amor das outras pessoas. Buscando um abraço das outras pessoas, buscando a aprovação dos outros. E por que muitas pessoas passam a vida delas inteira buscando aprovação? Porque elas não sabem que elas são amadas e que Deus ama elas. Então olha, continua dizendo aqui: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora o versículo 3 fala assim: disse Deus: haja luz. E o que aconteceu quando ele falou haja luz? A palavra de Deus diz que houve e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. E agora o versículo 6 fala assim: depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. Já pensou, você já parou para imaginar que
Existe poder na sua boca? Existe poder quando você abre a sua boca para confessar, para falar o que Deus disse? E é melhor que você fale o que Deus disse. Talvez para você não vai ser importante você falar o que os médicos estão falando a seu respeito. E quando eu falo isso, eu não estou falando que não é importante, você não precisa ir nos médicos. Muito pelo contrário, talvez eles, em muitas situações, nós somos salvos por eles. Eles nos ajudam muito. Mas o que eu estou falando para você é que nós não podemos pegar o que eles estão enxergando de uma maneira natural e falar aquilo. Mas o que nós precisamos é falar o que Deus disse. Eu sou sarado. Não tem problema você estar tomando o seu remédio. Se você tem uma receita médica onde você precisa tomar alguns medicamentos, se você precisa tomar aqueles medicamentos, tome. Mas todas as vezes você pode pegar aqueles medicamentos e falar para eles: Pai, eu te agradeço porque pelas suas pisaduras eu sou sarado e curado. O Senhor é aquele que me sara. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, porque ainda que eu esteja tomando esses medicamentos, eu acredito no meu coração que um dia eu não vou mais precisar. E você vai estabelecendo algo no seu coração, esperança. Você vai estabelecendo no seu coração uma imagem do que Deus tem lá no céu, para que você traga para dentro de você. E olha o que continua dizendo aqui. Versículo 9. Então disse Deus, novamente, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Agora o versículo 11 fala assim: e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. Agora o versículo 14. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e sejam também luzeiros no céu para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Diga assim comigo: o que eu digo, assim também pode acontecer. Amém? Eu não sei como é que está a sua vida. Eu sei como é que eu já enfrentei dias sem forma, vazia. Eu não sei para vocês, mas eu já vivi dias onde para mim não tinha sentido viver. Por que eu existo? Seria melhor que eu nem estivesse aqui. Tamanha era a tristeza, gente. Tristeza de viver, tristeza de estar aqui. Não vou falar para vocês que todos os dias eu acordava alegre, eu sou um filho de Deus. Muitas vezes eu precisei entrar para dentro do meu quarto de oração
e falar repetidas vezes. E quando você saía de lá, aparentemente não tinha acontecido nada, mas eu via que de pouco a pouco o meu mundo ia se mudando. É o poder que tem a palavra de Deus. Jesus falou assim, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Toda palavra que procede da boca de qualquer um. É assim que fala? Toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Você é amado de Deus. Você é filho de Deus. Você é mais do que vencedor. Você sabe o que é ser mais do que um vencedor? É você ultrapassar aquela pessoa que é um vencedor. Talvez aquela pessoa que é um vencedor, ela é uma vencedora, um vencedor baseado na sua força, no seu esforço. Mas a palavra de Deus diz que ser mais do que um vencedor é quando você confia no seu coração que o que Jesus Cristo fez, você tem o direito. Amém? Então vamos agora um pouquinho aqui para o Novo Testamento. Marcos. A Bíblia diz assim, gente. Vamos ver aqui Provérbios um pouco, antes para a gente não precisar voltar no Velho Testamento. Provérbios 18. Versículo 20. Fala assim: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então deixa eu te falar aqui, então quer dizer que se você for vir aqui na igreja, ouvir a palavra que você precisa praticar, mas se você voltar para sua casa, você não fizer conforme o que nós estamos falando aqui, de nada vai te servir. Não vai mudar nada na sua vida. Você vai, talvez até na sua mente natural, eu já ouvi isso. Quantas pessoas às vezes acham que elas já sabem? Mas se você não pratica, você nunca vai compreender que aquilo ali funciona. É por isso que é importante você entender que existe algo que você precisa fazer e que ninguém poderá fazer por você. Só você pode fazer. E versículo 21 fala assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Olha só, os que a usam habilmente serão recompensados. Agora eu queria que vocês abrissem Marcos. Eu não vou estender muita coisa aqui, mas eu queria que vocês abrissem aqui Marcos um pouco para a gente ver aqui.
vou estender então de Gênesis até Apocalipse, né? Tá bom. Marcos, capítulo 5. Eu acho que eu já compartilhei com vocês várias vezes esse texto. Eu gosto de compartilhar ele quando eu estou falando sobre a confissão da palavra. O poder que tem você falar a palavra de Deus. Então, olha o que diz aqui no capítulo 5 de Marcos, versículo 24. Então, aqui Jesus estava indo em direção à casa de um homem chamado Jairo, que ele tinha comentado com Jesus que a filha dele estava em um estado grave de saúde. E no meio do caminho, ele encontra com uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E esse fluxo ele não se estancava. E a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha. Ela já não tinha mais nada. Ela já tinha gastado todas as suas reservas com os médicos. E diz que o problema dela ia de mal a pior. Gente, dá para você entender o que nós estamos procurando é o impossível? Diga para a pessoa que está do seu lado, que está querendo dormir, fala assim, nós estamos procurando o impossível. Amém. Se nós estamos procurando o impossível, a nossa mente natural, ela não vai dar para vocês boas informações do impossível. Você vai ouvir da sua mente natural, olha, nós temos duas mentes. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos entender que agora nós temos duas mentes. Uma mente que você ganhou dos seus pais e uma outra mente que você ganhou de Deus. Para que você resuma o que eu estou querendo dizer. Essa mente natural, a que você ganhou dos seus pais, é a mente baseada no que é lógico. É a mente que vai te dar toda a informação do que você pode, do que você não pode. Agora, você tem dentro dessa mente uma outra mente, que é uma mente espiritual, que você ganhou de Deus. E essa mente espiritual, é nela que você vai ter as informações do que você pode em Deus. E você precisa fazer com que essa mente espiritual controle e domine a sua mente natural. Que você não seja governado pela sua mente natural, mas que a sua mente espiritual seja tão poderosa ao ponto de governar o seu homem natural. Smith Wigglesworth, quem já ouviu falar dele? Ele falava que ele era muito mais forte no seu homem espiritual. E eu acho que ele citou um número lá, que eu não vou citar aqui esse número, porque eu posso errar, mas eu acredito que ele falou que eu sou mais forte 1000 vezes. Eu acredito que até mais, muito mais. Mais forte no meu homem espiritual do que no meu homem natural. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus, confessarmos a palavra de Deus. Lá em Romanos 12, diz que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Gente, você acha que se nós entendêssemos de que nós somos filhos de Deus, você acha que você vai ficar atrás de aprovação de pessoas? Você pode usar peruca, você pode estar com sobrepeso, você pode ser uma pessoa de cor, você pode ter alguma deficiência física, mas se dentro de você, você tem a compreensão de que você é amado, de que Deus te ama,
Você nunca vai ter medo de rejeição. Você nunca vai ficar procurando a aprovação das pessoas em dizer para você: olha, você está linda, olha, você é lindo. Eu gosto de ouvir falar que eu sou lindo, mas eu não ouço mais muita gente falar que eu sou lindo. A idade está passando e eu preciso me conformar. Mas no meu espírito eu preciso encontrar essa gratificação que talvez a gente procura de pessoas. Às vezes, quantos de nós procuramos a aprovação de homens? E o apóstolo Paulo diz assim: se eu buscasse ser aprovado pelos homens, eu rejeitaria toda a aprovação que vem de Deus. Então vamos ver o que está escrito aqui? Capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, 24. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo hemorragia. Ela tinha sofrido demasiado, não era pouco, não, era muito, sobre os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Veja o que está escrito aqui no versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, primeiro passo, quando nós ouvimos falar de Jesus, isso traz para o nosso coração o que? Esperança. Eu posso ter dias melhores. Amém. E o que foi o que aconteceu com essa mulher aqui? Olha o que diz aqui: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Eu imagino que ela ouviu falar que Jesus cura. Provavelmente, eu acredito que ela possa ter ouvido alguns testemunhos do que Jesus tinha feito. E eu acredito que por causa do que ela ouviu, ela começou a falar com ela mesma. Vocês estão entendendo, gente? Ela não foi lá para falar para os outros, mas ela falou com ela mesma porque a necessidade era dela. Diga assim: a minha transformação, ela começa de dentro para fora. Não adianta nada você querer mudar o seu mundo exterior se você não entender a necessidade de mudar aqui dentro. Esses dias eu falei aqui que eu conheço muitas pessoas que elas se sentem solitárias, sozinhas. E a porta para a solidão, para muitas dessas pessoas: eu preciso de alguém, eu preciso de alguém. E elas até encontram uma fila de pessoas para que elas possam escolher alguém. E elas acabam se envolvendo com outras pessoas, casam. E você sabe o que acontece com essas pessoas? Elas continuam sendo solitárias. A solidão não quer dizer que é a ausência de pessoas. A solidão é algo que você precisa tratar dentro de você. Você pode pegar uma pessoa que é solitária e colocar no meio de uma multidão. Ela vai continuar com o mesmo problema. Diga de novo: a minha transformação, ela começa de dentro para fora. Passe tempo falando o que você enfrenta, contra o que você enfrenta. Se for solidão, passe tempo
eu não estou só. Eu não estou sozinho. Muito obrigado, Pai. O Senhor é comigo. O Senhor não me deixou só, eu não estou só, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Amém. Então vamos continuar? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhes estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Vocês estão entendendo aqui que muitas pessoas tocaram em Jesus, que muitas pessoas esbarravam nele, mas que alguém de uma maneira diferente tocou nele e foi curada? Porque essa mulher tocou nele com fé. Ela tocou crendo, e se eu apenas tocar, ela dizia com ela mesma, repetidas vezes ela falava com ela mesma: se eu apenas tocar em seu manto, eu vou ser curada. Gente, olha, existem práticas que nós precisamos entender, que vai nos ajudar a entrar nesse lugar de fé para que nós possamos receber. A oração em línguas vai edificar a sua fé. A confissão da palavra vai te ajudar nas suas emoções, para que você esteja fortalecendo as suas emoções. Amém? No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vê a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé. Sabe o que isso dá para entender? Que a bondade de Deus está estendida para toda a humanidade. Nós só precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? A palavra de Deus diz que ninguém será decepcionado se nós buscarmos Ele como devemos buscar. Jesus falou: se nós batermos na porta, ela vai se abrir. Se nós buscarmos, nós iremos encontrar. Amém? E aqui continua: Jesus lhe afirmou: minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Diga assim: Jesus, Ele já fez o que era preciso para que eu e todos os meus fossem libertos de todo e qualquer sofrimento. Amém. Eu não sei como é que está a sua vida. Ela pode estar sem forma, vazia, mas nós podemos dizer, e pode haver,
haver luz, haja felicidade, haja alegria, haja paz. Este foi o castigo que me trouxe a paz. Eu me recuso a me dobrar diante da depressão. Eu me recuso a me dobrar diante do medo, das inseguranças. Eu me recuso a me curvar à minha carne. Eu me recuso a me dobrar diante do diabo. Amém. Como Jesus venceu o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada, gente. Onde é que essa espada está? Na minha boca, no meu coração. Essa é a palavra da fé que nós precisamos pregar. Pregar para nós mesmos, pregar para as pessoas que estão à nossa volta. A minha esposa é como uma videira frutífera. As minhas filhas são como plantas de oliveira à roda da minha mesa. As minhas filhas, elas são produtivas. As minhas filhas são benditas, abençoadas. Eu sou abençoado. Quem é que já num dia já não se sentiu como se fosse um fracasso nesse mundo? Eu já. E muitas vezes. Fale o que a palavra de Deus diz. Mude o seu mundo. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Pai. A tua palavra é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, porque a tua palavra, ela é a verdade. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a usarmos a tua palavra em nosso benefício, diante de circunstâncias, diante de ataques, em nome de Jesus. Nós não nos curvamos diante da nossa carne, nós não nos curvamos diante do diabo, nós não nos curvamos diante de nenhuma circunstância, doenças, medos, inseguranças, diante de nenhuma dessas inseguranças. Muito obrigado, porque a tua palavra é verdade. Toque o coração das pessoas que aqui vieram esta noite. Ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos a tua palavra em operação. A tua palavra, ela diz que ela é viva. Ela não é uma palavra que está morta, mas ela é viva e ela é eficaz. Muito obrigado, Pai. Que a tua palavra esteja operando poderosamente nas circunstâncias dos nossos irmãos. Que a tua palavra esteja operando poderosamente na vida financeira, na saúde, nos corpos dos nossos irmãos, dos nossos amados, dos nossos familiares. Em nome de Jesus, Pai. Nós dizemos que nós temos o que a palavra de Deus diz que nós temos. Nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. E nós podemos o que a palavra de Deus diz que nós podemos. Amém. Diga assim, então, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Amém. Glória a Deus.